Sobre essa questão da menina de 10 anos lá do Espírito Santo que foi abusada, acho que se for, salvo engano, foram 4 anos pelo tio, conseguiu o procedimento de aborto na justiça e depois teve dificuldade de efetivar, quero passar longe da discussão daquela nazista nojenta, Sarah Winter, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de seriedade enquanto esquerda e ver esse acontecimento como uma provocação nossa, pra gente ver como a gente acaba sendo sempre pautado pela direita e acaba não sendo prático em certas coisas. Quer dizer, a gente sempre tá aí lutando pelo aborto legal e seguro, né? Pela legalização do aborto de maneira mais ampla, né? Levando isso como uma pauta significativa, mas a gente acaba esquecendo que política pública, e isso inclui o aborto, não morre na lei, não é só fez a lei e acabou, né? No direito a gente tem um termo que é o que se chama lei de letra morta, que é quando o judiciário cria uma legislação e nada faz o poder executivo para tornar viável essa política. E no caso dessa menina de 10 anos, isso aconteceu muito forte, né? Porque ela consegue, né, o reconhecimento na justiça do direito dela ao aborto, porque ela incide em duas hipóteses previstas, que é a hipótese do aborto em caso de estupro e no caso de risco de vida da mãe, porque é uma criança de 10 anos que vai gestar outra criança, então acho que é meio óbvio que tem risco para a vida dela, né? Mas ainda assim, ela vai para o hospital no Espírito Santo e o hospital no Espírito Santo não tem recurso para fazer esse procedimento de maneira segura. E aí ela é encaminhada, não é nem na região sudeste, que o Espírito Santo faz parte da região sudeste, ela vai para o nordeste fazer esse procedimento, né? E aí isso deve servir de alerta para nós, mulheres feministas, nós mulheres que temos uma visão crítica dos processos sociais, dos processos de organização do Estado e que estamos aí na luta já há muito tempo pela efetivação de direitos e inclusive pelo aborto legal, de que a gente também tem que pensar para além de descriminalizar o aborto enquanto lei, né, enquanto prática normativa, mas a gente tem que pensar em como implementar políticas de planejamento familiar que perspassem também pelo aborto legal, né? Quer dizer, a gente tem pouquíssimos hospitais no Brasil que performam esse procedimento de maneira segura. E, inclusive, eu acho importante observar que o Pérola Byton, que é o principal hospital da América Latina para tratar de saúde da mulher, não faz esse procedimento mais por falta de equipe, né? Pessoal, porque médicos no Brasil, ou assim, com grande frequência, às vezes até em hospitais que são credenciados para isso, não fazem esse tipo de procedimento por... eles chamam de escusa de consciência, enfim, quer dizer que a consciência do médico não permite que ele faça esse procedimento e aí, enfim, fica sem, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de seriedade, de pensar, enquanto coletividade de mulheres e de mulheres que querem pensar o Brasil, em como organizar e como estarmos organizadas em ações efetivas, né? E aí fica uma certa crítica, um certo cutucão para esse ativismo individualizado que não tem um planejamento a longo prazo e que acaba, de certa forma, subdividindo as iniciativas ou fragmentando as iniciativas, né? Eu acho que em um assunto... Olha o computador fazendo barulho para variar. Eu acho que num assunto tão sério quanto o aborto seguro, o aborto legal, a gente está lidando contra toda uma estrutura desse Estado capitalista e patriarcal que tem como fundamento de existência o controle dos nossos corpos, o controle das nossas vidas, né? Então, ações individuais, boicotes por si só, ou coisas muito pontuais, não vão gerar uma mudança. A gente vê aí, né? Porque apesar de toda a nossa luta, Bolsonaro se elegeu, Damares se elegeu, tem essa imbecil dessa Sarah Winter cometendo crime solta, né? O que só mostra que ações individuais não vão resolver. Nós precisamos estar organizadas, né? Nós temos que pensar para além
das nossas vivências, dos nossos arredores e para além da demanda por palavra de ordem, né? Ah, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal, né? É legalzinho pra você cantar isso na manifestação, mas enquanto política mesmo, enquanto mudança efetiva, é isso? É isso que a gente tem como proposta? Ou a gente vai tentar pensar uma estratégia, uma tática, um projeto de mudança a longo prazo, sabe? De ampliar o acesso nesses casos que já são previstos em lei, enquanto a gente vai lutando pela ampliação, né? Porque, enfim, de novo, não adianta simplesmente a legalização do aborto se não tiver um hospital, se não tiver políticas para além de distribuir camisinha na UBS, sabe? Acho que é preciso essa organização, é preciso um pensamento mais coletivo. E é por isso a importância dessas coletividades, de entender que nós, mulheres também, nós temos capacidades individuais em áreas distintas e que somadas elas podem ir muito mais longe. Quantas mulheres que eu conheço que são maravilhosas e que têm um estudo, um conhecimento teórico incrível de teoria de gênero, sabe? De direito das mulheres, da criminalização à violência doméstica, assim, sensacionais, mas que se você colocar numa atividade de rua, ela fica meio perdida. E vice-versa, sabe? Ninguém precisa ser 100%, mas se a gente for somando, a gente vai crescendo. E aí a importância da gente não ser pautado pela direita e a gente ter essa organização. Enquanto mulheres, mulheres de esquerda, mulheres revolucionárias, estarmos organizadas, né? Pensarmos táticas conjuntamente, compor espaços de coletividade, né? E parar de enxergar as coisas por palavras de ordem ou de maneira míope. Nós temos que ter uma visão ampla e muitos olhos enxergam muito mais do que pessoas de óculos, por exemplo, né? Mas eu acho que é isso, gente. A gente não pode ser pautado pela direita. A gente não pode ser pautado e tem que sair dessa lógica de eventos e de choque, né? A direita quer isso, que a gente responda às polêmicas que eles criam. A gente tem que fugir disso e tem que ser espertas, né? Nós temos que ser espertas. Acho que é a contribuição que eu tenho a esse assunto. Eu acredito que eu posso até produzir conteúdo jurídico mais pra frente sobre isso, mas numa perspectiva estritamente da minha visão política, eu acho que é essa contribuição que eu tenho pra fazer. Falou!